E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa. Vamos falar um pouquinho de raciocínio lógico matemático. Vamos falar dos argumentos. Agora presta atenção, nós vamos falar de uma parte chata dos argumentos. Chata por quê? Porque envolve português. Ah, professor, o senhor está dizendo que português é chato? Não, eu estou constatando e vou provar que português é chato. Mentira, brincadeira. Nós vamos falar do raciocínio crítico. Na verdade, o raciocínio crítico, se a gente bem for resumir, é a ideia da interpretação do texto. Só que com o viés da lógica, tá certo? Aí, conceitos. Jogo rápido só para a gente trabalhar a informação que a gente precisa dentro da perspectiva que a gente quer, tá certo? Argumento é uma junção de razões ou provas que levam a uma conclusão, tá certo? Argumento é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, problemas e soluções. Argumento é essencial para descobrir quais pontos de vista são melhores, tá certo? Só um mix aí de conceito para a gente, trabalhar aquilo que a gente precisa. Ali, ó, presta atenção. Raciocínio crítico, que é a ideia que nós vamos defender aqui. Tipo de pensamento lógico baseado em diferentes argumentos que justificam determinada ideia ou conclusão. Ai, parece muito vago esse conceito, de fato. E é aplicável a todas as áreas do conhecimento. Então, o raciocínio crítico, apesar de estar dentro do raciocínio lógico, é uma área do raciocínio lógico, mas ele é aplicável a todas as áreas do conhecimento. É a construção de uma ideia mais objetiva. É a construção de uma ideia mais objetiva. Em resumo, é uma interpretação direcionada. Como eu falei para vocês, é uma interpretação direcionada. A interpretação está relacionada ao português, tá certo? É, no final das contas, a interpretação do texto, mas com viés matemático, lógico, tá? Agora vamos para dentro desse raciocínio crítico, falando ali dos tipos de argumento, tá? Precisamos falar dos tipos de argumento. Os argumentos se dividem em formais e informais. Vamos falar agora dos argumentos formais. Argumentos formais que estão dentro da lógica matemática filosófica, tá certo? E a filosofia, que é precursora de todo o pensamento lógico e deste raciocínio, que é o raciocínio lógico, também é matemática em sua essência. Primeira coisa que nós vamos ver, o primeiro tipo de argumento formal que nós vamos ver, é a dedução. Ai, professor, já ouvi falar. É aquele que parte do geral para chegar no particular. Exatamente. É a conclusão garantida pelas premissas. Isto mesmo. Aí um exemplozinho, até questão de prova, fala assim: o ouro conduz eletricidade porque é um metal. Não é isso? Então, parte-se da ideia de que os metais transmitem eletricidade, os metais conduzem eletricidade, o ouro sendo um metal, então o ouro conduz eletricidade. Observe, o geral, os metais conduzem eletricidade. O particular, o ouro conduz eletricidade, porque o ouro é um metal. Não é isso? Então o ouro conduz eletricidade porque é um metal, tá certo? Então, ele partiu do geral, ainda que você diga, não, ele concluiu. Pois é, ele concluiu primeiro, dizendo que o ouro conduz eletricidade, porque é um metal. Então, o geral, isso é que o metal conduz eletricidade. Isso é o geral. E a conclusão particular, o ouro conduz eletricidade. E a conclusão está, sim, garantida pelas premissas. Aí, dentro dessa estrutura da dedução, eu tenho duas deduções clássicas, não é isso? O modus ponens e o modus tollens. O modus ponens é a afirmação do consequente, modus ponens é a afirmação do consequente e o modus tollens é a negação do antecedente. Vou demonstrar em linguagem simbólica. Seria o argumento assim: P condicional que, P conclusão que. Observe, eu tenho P condicional que, afirmo P, concluo que. Ou seja, isto aqui é a afirmação do consequente. É a afirmação do consequente, o modus ponens. Você pode encontrar aí na prova alguma coisa desse tipo. E o modus tollens é a negação do antecedente. O modus tollens é a negação do antecedente. Mesma estrutura,
P condicional que, aí observe, não que, conclusão, não P. Observe a negação do antecedente, certo? P condicional que, conclusão, não P. Duas estruturas clássicas dentro da dedução. Beleza? Continuamos. Olha aí, ó, a indução. A indução é o contrário da dedução. A dedução parte do geral para o particular. A indução parte do particular para o geral, tá certo? Aí, no caso, as conclusões nem sempre estarão garantidas, tá? Pelas premissas. Preste atenção e tome cuidado com isso, tá? A indução é o contrário da dedução. Alguns exemplos aqui, só para a gente entender, tá? Bebida alcoólica embriaga, no sentido de a cerveja embriaga, o rum embriaga, a vodka embriaga, o uísque embriaga. Logo, toda bebida alcoólica embriaga. Eu posso concluir isso e observe que eu dei casos particulares, a cerveja, o rum, a vodka, o uísque, e concluir que toda bebida alcoólica embriaga. Eu posso concluir isso, tá certo? Alcoólica. Alcoólica tem acento, lembra para mim? Alcoólica. Tem esse acento aqui? Já não sabe. Se não tiver, também fica. Não se preocupe. Para não dizer que o professor errou o português. Tá certo? E aí toda bebida alcoólica embriaga. Eu posso concluir isso? Olha, professor, eu acho que dá, né? Pelo menos tudo de álcool que eu tomei na vida embriaga. Mas eu não posso garantir. Alguns remédios são alcoólicos e não necessariamente embriagam. O biotônico Fontoura. É verdade, a gente bebia quando criança e achava bom. A fome vinha do álcool, acredite. Mas é interessante a ideia. Outro exemplo é que fala que todos os sentidos têm órgão corpóreo. Por quê? O paladar é a língua. A audição é o ouvidinho. O olfato é o narizinho. A visão são os olhinhos. E o tato é a pele. Não é isso? Esses são os 5 órgãos do sentido. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Todos eles têm um órgão, não é isso? Na visão, os olhos, na audição, os ouvidos, no tato, a pele, no olfato, o nariz e no paladar, a língua. Então, todos os sentidos têm um órgão corpóreo. Isso é o que nós chamamos de indução completa, tá certo? Aí tá fechado e garantido, né? Eu disse que a conclusão não necessariamente estará garantida. Isso não quer dizer que ela sempre não estará garantida. Ela pode, por vezes, estar. E o caso dos órgãos do sentido, não é isso? Todos os sentidos têm um órgão corpóreo. Aí alguém vai dizer, ai, professor, e o sexto sentido? O sexto sentido é balela, tá? O sexto sentido é de mulher. Ai, sexista. Não, né? Segue o baile. Agora aqui um exemplo de raciocínio indutivo incompleto. Uma amostra da população, não é isso? Numa pesquisa com a amostra da população, 28% diz que votaria em A, 14% diz que votaria em B. Disto, eu concluo que o restante da população seguirá essa mesma proporção. Não dá, tá certo? Não dá para concluir isso. Pelo menos, não que isso seja válido. E aí o exemplo do raciocínio indutivo incompleto. É só uma amostra da população. Esse resultado é só de uma parte. Isso não quer dizer que toda a população seguirá esta mesma proporção. Então, presta atenção e se liga na ideia. Beleza? Vamos agora falar de um negócio bem interessante, chamada abdução, ou raciocínio por hipótese. Na verdade, é uma sugestão. Ele está entre a dedução e a indução. Tá certo? Não é um conceito novo da lógica, mas, pelas cobranças de questões em provas, a mais recente pedida na ideia do raciocínio crítico sobre este raciocínio por abdução. A gente até já viu ele de alguma forma, só não sabia que ele era a abdução, que é a ideia sugestiva. Vou usar o exemplo de Charles Peirce, do feijão da saca ser branco. Vou dar a diferença aqui entre o que é a dedução, a indução e a dedução. Dedução. Todos os feijões da saca são brancos. Se liga na ideia. Todos os feijões da saca são brancos. Esse feijão é da saca. Então esse feijão é branco. Tá certo? Se todos os feijões da saca são brancos e se esse feijão é da saca, então esse feijão é branco. Não tem muito o que fazer. Tá certo? Não tem muito o que fazer. Muito bem. Indução. Esse feijão é da saca. Olha como eu comecei. Particular. Esse feijão é da saca. Na dedução eu comecei no geral, dizendo que todo feijão da saca era branco. Agora aqui eu comecei dizendo que esse feijão é da saca.
esse feijão é branco. Logo, todos os feijões da saca são brancos. Não posso concluir. Observe que eu comecei dizendo que o feijão era da saca, particular, feijão é branco, particular, e concluí no geral dizendo que todo feijão da saca é branco. Não posso fazer isso. Pelo menos não que eu não possa, mas isso não está certo, ou não está garantido, ou não é válido. E agora vem a abdução. Se liga. Entre os dois universos, dedução e indução. Todo feijão da saca é branco. Todo feijão da saca é branco. Esse feijão é branco. Logo, esse feijão é da saca. Não dá para garantir também. É uma sugestão. Eu disse que todos os feijões da saca são brancos. Eu estou dizendo que esse feijão é branco. E concluindo que esse feijão é da saca. Mas eu não posso garantir isso. Ele pode ser branco e de outro local. Tá certo? A dedução diz, todo feijão da saca é branco, esse feijão é da saca. Então eu posso concluir que ele é branco. A abdução diz, todo feijão da saca é branco, esse feijão é branco, logo esse feijão é da saca. Não posso garantir essa possibilidade. E a sugestão de, como o feijão é branco, esse feijão ser da saca. É uma sugestão, é uma hipótese, mas não garantida em si, certo? Então se liga na ideia da abdução. Uma ideia aí dentro dessa estrutura do raciocínio. Agora vamos falar das analogias. As analogias são as comparações. Na verdade, muito se diz que a analogia é uma indução, tá certo? Mas vamos manter separado pela ideia de. E um exemplo de questão de prova também, né? Um diálogo entre duas pessoas e a pessoa pergunta, como faço para ser rico? E a outra pessoa responde, como sabe, não nasci rico, não é isso? Alcancei esse padrão de vida trabalhando muito. Logo, você conseguirá ter este padrão de vida trabalhando muito duro também. Então, ele está comparando, ele está dizendo que para chegar naquele padrão de vida trabalhou muito. E, portanto, se você quiser chegar naquele padrão de vida, também deverá fazer a mesma coisa. Ou seja, trabalhando por comparação, tá certo? E a ideia das analogias, que muitos se confundem com as induções. E aí, a questão conceitual para o que nós precisarmos responder nas nossas provas. E, diga-se de passagem, uma coisa chata, porque eu posso me confundir. Ah, isso é uma analogia? Ah, isso é uma indução? Ah, isso é uma abdução? E agora, o que fazer da nossa vida? E aí, a gente precisa estar sempre, né, relembrando esses conceitos para não cometer esses erros. Por fim, neste momento falaremos das falácias. Não que a nossa aula está acabando, mas que os argumentos formais sim. E depois falaremos dos argumentos informais já adiante. As falácias, ainda dentro da estrutura dos argumentos formais, filosóficos matemáticos, também chamados de sofismas, né, podemos assim dizer, são argumentos inválidos que parecem válidos. A ideia da abdução, né? Um pouco de achar que as falácias ou os sofismas que são os argumentos inválidos com ideias de válido, não é isso? E se confundem ali com a ideia da abdução, pela sugestão, pela hipótese, tá certo? Vamos a dois exemplos, não é isso? Mulher sensível, diz assim, toda mulher sensível. Aí Léo, um nome que pode ser atribuído a homens ou mulheres, não é isso? Uma abreviação de, provavelmente. Léo é sensível. Léo é mulher. Não dá para garantir. Parece válido, mas é inválido. Porque diz assim, toda mulher é sensível. Toda mulher é sensível. Léo é sensível. Isso não garante que Léo é mulher. Porque o conjunto das mulheres está dentro do conjunto dos sensíveis. Mas existe alguma coisa além de as mulheres também serem sensíveis. Léo é sensível. Isso não garante que Léo é mulher. Então observe, é um argumento inválido, mas que parece válido, não é isso? E a ideia abdutiva, né? Dentro dessa estrutura. Um outro exemplo, também uma questãozinha de prova, que fala que sempre que venho aqui chove, não é isso? Sempre que venho aqui chove. Logo, minha vinda aqui é positiva, pois traz chuva para cá. Nossa, São Pedro abrindo as torneiras do céu, não é isso? Lógico que não. Não é a coincidência de, quando eu vir aqui chover, que faz com que isso seja uma regra e toda vez que eu vier aqui vai chover. Nós não somos São Pedro para abrir as torneirinhas do céu e fazer chover quando a gente quer, tá certo? E nem somos índios para dançar para a chuva, tá? Então, uma ideia falaciosa de que quando eu venho aqui chove, então quando eu vim aqui sempre vai ser positivo porque sempre vai chover. Não é o caso de, tá certo? Continuamos. Olha aí agora, ó, vamos falar dos argumentos informais, ou seja, argumentos do cotidiano. Eles não usam uma lógica matemática filosófica, mas
Eles têm o seu embasamento, defendem a sua ideia e aí, por vezes, trazem as suas garantias, tá certo? Vamos falar do ente-mema. Ente-mema, nome feio, né? Até para lembrar é feio. Mas o que quer dizer isso? São premissas, são argumentos que têm premissas não declaradas, ou seja, que elas estão ali dentro, subentendidas no texto, tá certo? Vamos exemplificar que fica mais fácil e aí a gente consegue trabalhar. Diz assim, por ser novo, esse carro não apresenta falhas nem dá problemas. Existe algo não declarado aqui dentro, que é carros novos não dão problemas, não apresentam falhas. Tá ligado? Por ser novo, esse carro não apresenta falhas nem dá problemas. Está subentendido que carros novos não falham nem dão problema. Um outro argumento que nós falamos há pouco na nossa aula, você vai lembrar, o ouro conduz eletricidade, porque é um metal. O que é que não está declarado ali? E existe algo não declarado ali dentro? Que metais conduzem eletricidade. O ouro conduz eletricidade, porque é um metal. Não declarado está que metais conduzem eletricidade, está subentendido. É o caso do ente-mema, que tem premissas não declaradas, premissas subentendidas. Se liga na ideia, dificilmente nós vamos ter problema para trabalhar isso. Agora vem os argumentos de autoridade, não é isso? Recorremos à opinião de um especialista, né, ou de alguém com notório saber sobre, para justificar uma afirmação, tá? Um exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A ideia de, o exemplo arrasta. A autoridade, não é isso? Você pode até falar, mas o fazer faz mais diferença do que o falar, não é isso? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Não é bem assim. É, o exemplo arrasta. Então, a autoridade para o assunto. E aí, o especialista, né? Aqui a citação para e o conhecimento de causa na autoridade, tá certo? No argumento de autoridade. Argumento de exemplificação. Ou seja, eu vou relatar fatos que aumentam a credibilidade da opinião. Eu vou exemplificar, tá certo? Posso usar dados concretos e tudo mais. Exemplo, Brasil e educação. A educação do Brasil é sucateada. Nós não temos uma educação de qualidade. Ah, nós temos sim no ensino particular. Não, nós estamos falando no país que, em tese, não deveria, não é que não deveria, mas os serviços, os quais quem tem condição de pagar possam pagar, esses, de certa, têm que ser excelentes, mas o serviço do país tem que ser de excelência. E a questão da educação, a exemplificação de que está ruim e nós não temos a qualidade de vida e não temos o futuro, talvez que o presente e o futuro que queremos por conta dessa educação. Os exemplos, você tem dados todos os dias de que a educação do país é uma bosta. Desculpa o termo, mas é uma bosta. Então, a exemplificação do Brasil e a educação. Ali, nós vamos falar agora dos argumentos de prova concreta, que é muito. Até eu poderia relacionar à questão da exemplificação, porque eu uso provas para exemplificar, eu exemplifico com provas, mas ideias distintas para. É igual a analogia à indução, né, que a gente tem separado, mas é quase a mesma coisa. Então, a questão dos argumentos de prova concreta, onde usa-se dados concretos, extraídos da realidade, que a exemplificação também pode fazer isso, né? E aí, o exemplo, os homicídios de policiais no Brasil, BR Brasil, tá certo? Nós temos dados alarmantes, tá? Pelos tempos, que muito se mata policiais no Brasil, tá certo? Então, eu tenho provas concretas, não é algo que me falaram, é algo que eu vejo, tá certo? É algo que nós vemos diariamente. Morre policial, morre policial, morre policial, morre policial, morre policial. Eu tenho provas disso. Não me contaram sobre isso, tá certo? A exemplificação, que nós acabamos de falar da educação também, né? Nós temos provas de que a educação está problemática, tá? Ah, mas aí uma escola ali saiu um aluno bom, outra escola ali saiu um aluno bom, eu consigo exemplificar, mas talvez eu não consigo provar. Já o homicídio de policiais eu consigo provar, tá certo? E acredito, a educação também. Argumento de causa e efeito. Causa e consequência, causa e efeito, né? Eu tenho motivos, não é isso, que me levam às consequências desses motivos, tá certo? O causa e efeito já é a relação em si, os motivos e os efeitos desse motivo. E aí, vamos à exemplificação para melhorar o entendimento de.
a falta de segurança pública e o sucateamento das polícias. Óbvio que a falta de segurança pública não é apenas pelo sucateamento da polícia, mas um efeito notório, um efeito visível da falta de segurança pública é o sucateamento das polícias. Menos policiais na rua, viaturas quebradas, estruturas precárias de trabalho, de próprias manutenções de preso e coisas do tipo, tá certo? Então, nós temos, por conta do sucateamento das polícias, uma falta de segurança pública. Porque, por vezes, o policial não consegue chegar até você, porque ele não tem como chegar até você. Por quê? Porque a viatura está quebrada, porque o telefone da delegacia está cortado, ou está quebrado e ele não consegue atender, e por aí vai. Então, esse sucateamento das polícias leva à falta de segurança pública. Ou seja, eu tenho uma relação de causa e consequência. Tá certo? Por fim, para então depois a gente ver algumas questões de prova nesse sentido e trabalharmos para resolver, vamos falar do apelo popular, também um tipo de argumento informal, que diz que quanto mais pessoas defendem uma ideia, mais verdadeira ou correta ela será. E o exemplo aqui, para gerarmos uma discussão saudável, Lula e Bolsonaro. Quantas pessoas não defendem Lula? Quantas pessoas não defendem Bolsonaro? Isso não quer dizer, obviamente, que as informações em relação a um e em relação a outro são verdadeiras ou estão corretas. Mas o apelo popular, sim, que cada um tem, tá certo? Tanto um quanto o outro. E isso diz que quanto mais pessoas defendem a ideia, mais verdadeira ou correta ela será. Mas isso não é uma garantia. Cuidado! Cuidado! Isso não é uma garantia de que está correto. Toda unanimidade é burra. E para encerrar o apelo popular, na cruz, né, soltaram foi Barrabás. Não foi Jesus Cristo. Então, não é porque quanto mais pessoas defendem a ideia, e aqui, óbvio, a justificar mais verdadeira ou correta ela será, que isso estará garantido, tá certo? Não confunda o ser verdade com o ser garantido. E lembre de Jesus, preferiram soltar Barrabás, tá certo? Agora vamos fazer ali algumas questões que eu creio que vai complementar o nosso entendimento para o que nós precisamos fazer de trabalho em relação a esses argumentos e o raciocínio crítico, tá certo? Observe aí nossa primeira questão. Adotando-se o processo de inferência, olha lá, adotando-se o processo de inferência do tipo indutivo usado em ciências experimentais, parte-se do particular para o geral. Ou seja, a partir das observações de casos particulares, chega-se a uma conclusão que os transcende. Obviamente, isso aqui está corretíssimo. É só o conceito, não é isso? Só o conceito do argumento indutivo, não é isso? Do tipo de argumento indutivo. Do particular para o geral, onde chegamos à conclusão que por muitas o transcende. Então, a questão está correta. Olha a próxima. A superstição, segundo o qual passar debaixo da escada traz azar, ilustra uma relação equivocada entre causa e efeito. Fato, também está certo. Causa e efeito, eu tenho que ter um motivo para um resultado, não é isso? E passar embaixo da escada não quer dizer que traz azar. Isso é a questão já deixou clara desde o começo, superstição. E ela aponta que então existe um equívoco. Correto, existe um equívoco. Está equivocada essa relação. Tranquilo? Olha a próxima. O seguinte argumento foi construído com base no raciocínio dedutivo. Se liga. Todos os papéis são azuis. Há papéis em cima da mesa. Logo, os papéis que estão sobre a mesa são azuis. Tá certo? Está correto. Todos os papéis são azuis. Eu afirmei no geral, todos os papéis são azuis. Há papéis em cima da mesa. Logo, a conclusão, os papéis sobre a mesa são azul. Tá certo. Está correto. Tranquilaço. Na paz do Senhor. Beleza? Próxima. Ah, professor, é só isso que é para fazer? É, só isso que é para fazer. Não tem muito o que a gente discutir. Uma indústria farmacêutica produziu um novo medicamento para tratamento de enxaqueca. Como o princípio ativo desse medicamento é uma nova substância Z, foram feitos 3 testes envolvendo cada 1.000 pessoas.
diferentes, a fim de determinar se as substâncias Z causam efeitos colaterais significativos. Os resultados do teste apresentado na tabela são: teste 1, percentual de indivíduos com efeitos colaterais, 3%. Teste 2, percentual de indivíduos com efeitos colaterais, 2%. Teste 3, percentual de indivíduos com efeitos colaterais, 0,3%. Com base nos resultados dos testes, a empresa concluiu que a substância Z não causa efeitos colaterais significativos. Assertiva. Nesta situação, a conclusão da empresa se baseou no raciocínio por indução, tá certo? Ela se induziu, tá certo? Ela foi induzida, ela fez os testes e percentuais, né, os percentuais de efeitos colaterais na população de 1.000 pessoas. E por indução, isso não é garantido, mas a indução sim. E observe como a questão faz a pegadinha para você. A empresa concluiu que a substância Z não causa efeitos colaterais. Aí se diz, não, mas ela não pode concluir. Não é da empresa que nós estamos falando. Olha a assertiva. Nesta situação, a conclusão da empresa se baseou em um raciocínio por indução. Isso está certo. A empresa induziu, né? Ela tomou por base a indução do teste para a conclusão do resultado. Certo? Presta atenção no que a questão está pedindo para não errar. Próxima. No diálogo seguinte, a resposta de que é embasada no raciocínio por abdução. Abdução é a sugestão, lembra? Vamos jantar no restaurante X? Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa. Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que após comerem nesse restaurante passaram muito mal e tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço 5 amigos que comeram lá e foram parar no hospital. Isso é uma abdução? Não, isso não é uma abdução. Isso é uma indução. Ele está induzindo. Melhor não, a comida de lá não é muito boa, porque muitas pessoas disseram que não é boa, então eu estou induzindo, não abduzindo. Não é uma sugestão, não é uma hipótese, é uma indução. Pessoas falaram que não é bom e eu concluo que não é bom e não quero ir. A questão está errada. Mas observe como você pode, né, a questão conceitual e, como nós falamos no comecinho da aula, a interpretação do texto. No final das contas, o raciocínio crítico é a interpretação do texto. Olha como a gente pode, eventualmente, errar uma questão. E aqui, assim, até o recurso fica escasso ou exíguo, porque é a interpretação do texto. E aí, os conceitos de lógica atrelados ao português sempre vão nos ajudar, certo? Mas a questão 5 está errada. Olha a próxima questão. O raciocínio a seguir está embasado em um argumento de autoridade. Diz que não há uma causa única para a depressão. Deve-se estudar essa doença tentando se isolar diversos fatores que podem desencadear quadros depressivos, pois de acordo com pesquisas recentes da Organização Mundial de Saúde, a depressão é uma doença multifatorial. A Organização Mundial de Saúde é a maior autoridade de saúde no mundo. E se ela afirmou que a depressão é uma doença multifatorial baseada nas pesquisas recentes que ela fez, então sim é um argumento de autoridade, tá certo? Preste atenção. A Organização Mundial de Saúde é a maior autoridade. Ela fez pesquisas e essas pesquisas chegaram a essa conclusão. Então isso está certo. A questão em si. E a próxima diz assim, nos argumentos indutivos a conclusão é falsa. A ideia é que a conclusão não está garantida. Preste atenção para não confundir o verdadeiro com o garantido, o falso com o não garantido. Não confunda as coisas. Verdadeiro não quer dizer garantido, falso não quer dizer não garantido, tá certo? A conclusão não está garantida nos argumentos indutivos, mas não necessariamente isso garante que a conclusão é falsa. Lembre da nossa aula, lembre do nosso exemplo de indução completa, que todos os sentidos têm um órgão corpóreo. Isso é verdadeiro! Então, a questão de número 7 está errada. Certo? Dê uma olhadinha aqui para mim. Interpretação de texto. Vamos resumir o nosso trabalho em interpretação de texto. E aí, obviamente, conhecer os termos. Dedução, indução, abdução, analogia, falácia, apelo popular, entimema, raciocínio de autoridade, não é isso? A conclusão por autoridade, causa e efeito, causa e consequência. Vamos conhecer os termos, vamos vislumbrar os exemplos e vamos resolver as nossas questões quando estas aparecerem nas nossas provas para o que precisamos, certo?
Presta atenção na vida, estuda, conta comigo e vamos nessa.